Certo, vamos desconstruir isso. Imaginem a sensação de estar bem no meio de um cruzamento super caótico, tipo numa metrópole na hora do rush. Aquela loucura absoluta de fim de tarde, né? Exato. Mas, em vez de carros buzinando e semáforos piscando loucamente, o que está buzinando sem parar dentro da cabeça da gente são notificações. Nossa, sim. O tempo todo. É e-mail marcado como urgente, dezenas daquelas mensagens curtinhas de texto, alerta de notícia, meme chegando. Essa é a realidade, sabe? E é uma realidade exaustiva. É muito. E é exatamente a partir desse cenário que a nossa análise profunda de hoje vai investigar um dos maiores paradoxos dos nossos tempos. A gente vai mergulhar num documento bem provocativo chamado Os Desafios da Comunicação no Mundo Moderno, : ruídos, polarização e emoções. É um material denso e fascinante. Demais. E a nossa missão hoje é encarar uma pergunta bem incômoda. Tipo, como é possível que numa era de hiperconexão constante, a nossa capacidade real de nos entendermos esteja simplesmente entrando em colapso? Como a gente resgata isso? Bom, para ancorar nossa discussão, a gente precisa visualizar a infraestrutura invisível desse problema. É como um cenário urbano, sabe? Com fluxos de dados gigantescos e telas de smartphones brilhando no fundo o tempo inteiro. Uma arquitetura digital desenhada para não ter limites, né? Exatamente, é um fluxo contínuo. E o que a gente precisa fazer hoje é usar uma lente muito calma, mais analítica, para entender os mecanismos por trás disso tudo. Porque a velocidade lá fora é projetada para nos ensurdecer. Com certeza. E o impacto disso começa direto na nossa biologia, não é? Sim, antes de afetar a sociedade, afeta o nosso cérebro. Não dá para falar de falha na comunicação sem falar do ambiente em que a gente está tentando conversar. A gente está lidando com um dilúvio absoluto de dados. E o texto da fonte deixa claro que isso não é só uma distração passageira. Não mesmo. A consequência direta dessa sobrecarga é uma fadiga mental severa. E a gente não está falando de um cansaço figurativo, tô cansada da internet. É um esgotamento literal, físico. Se a gente observar a mecânica de como o cérebro processa informações, o nosso córtex pré-frontal, que é a área responsável por focar e planejar decisões, ele simplesmente não foi projetado para isso. Para essa falange, né? Isso. Não fomos feitos para essa alternância contínua de contexto. Cada vez que o celular vibra, ou cada vez que o olho salta de uma planilha de trabalho para uma manchete alarmista e depois, sei lá, para a foto de um prato de comida, o cérebro tem que recalcular a rota. O cérebro gasta uma energia absurda para se reorientar. E ao longo de um dia, essa exigência constante queima as nossas reservas cognitivas. O resultado? A mente perde a capacidade física de discernir o que é essencial no meio do ruído. Nossa, lendo sobre isso e conectando as peças do texto, a imagem que me veio é como tentar beber água de uma mangueira de incêndio enquanto se usa uma venda nos olhos. Que analogia perfeita. Né? A pessoa tá lá se afogando na pressão absurda da água, desesperada para se hidratar, mas não consegue ver o que realmente importa ou mesmo de onde vem o perigo. E a grande ironia apontada no texto é que a gente idolatra esses gadgets. Como se fossem salvadores. Sim, a gente trata eles como os grandes salvadores da comunicação, mas eles nos escravizam com essas notificações incessantes. Se conectarmos isso com um cenário mais amplo, fica muito evidente a armadilha do conforto tecnológico. A falsa promessa foi a de que a proximidade digital seria o equivalente exato da proximidade humana. E não é. Longe disso. A dinâmica real inverte a situação. A gente celebra ferramentas de conexão que, na prática dos seus designs, acabam nos ancorando num estado de isolamento. É um isolamento perpétuo atrás de telas de vidro. A gente está mais conectado do que nunca, mas incrivelmente sozinha na nossa própria sala de estar. É uma cultura de multitarefa absurda. Onde ninguém está 100% presente em lugar nenhum. Exato! Mas aqui é que as coisas começam a se conectar como peças de dominó. Porque quando a mente está completamente frita por causa dessa mangueira de incêndio de dados, a gente cria um mecanismo de defesa. Um atalho. O atalho da brevidade. Isso. A tentativa de sobreviver à sobrecarga forçou a gente a encurtar tudo.
mensagens curtas, tweets, stories, e de repente a humanidade inteira está tentando se comunicar em fragmentos de texto. E isso meio que arrancou a humanidade da comunicação. E aí que o colapso estrutural da empatia realmente acelera. Porque a brevidade arranca a nuance. Quando a comunicação é sacrificada e espremida nesses formatos tão curtos, a gente perde as camadas essenciais da interação. Tipo o tom de voz, né? Exatamente. A prosódia, que é o tom de voz, a cadência, as expressões faciais. Sem esses elementos, uma mensagem de texto vira uma tela em branco. E o que acontece? O receptor projeta ali as próprias inseguranças, fica frio e gera mal-entendidos. Mas, peraí, deixa eu assumir o papel de advogada do diabo por um segundo. Manda. Considerando o ritmo do mundo de hoje, a eficiência dessas mensagens curtas não seria um mal necessário para manter a engrenagem girando? Tipo, é infinitamente mais prático mandar um ok, resolvido, por texto do que ligar para a pessoa. Parece lógico, né? Sim, a gente precisa dessa velocidade para as coisas funcionarem no trabalho, não precisa? Olha, essa é uma excelente provocação, porque toca exatamente na ilusão da eficiência que a fonte descreve. A engrenagem até gira, mas a que custo? A eficiência mecânica de um texto curto frequentemente gera uma ineficiência emocional gigantesca. Ineficiência emocional, como assim? Pense na psicologia do viés de negatividade. Quando a gente recebe um texto ambíguo, sem inflexão de voz, o cérebro tem a tendência natural de assumir o pior cenário possível. Tipo quando alguém responde só ok com ponto final. Exatamente. Aquele ok com ponto final pode ser lido como raiva passivo-agressiva. E de repente, o que era para economizar 30 segundos de uma ligação, cria um conflito interpessoal que dura dias. Nossa, verdade. Especialmente no ambiente de trabalho, isso é muito comum. A aparente eficiência acaba desumanizando a troca. Relacionamentos viram só transações puramente mecânicas e frias. E o feedback genuíno também desapareceu, né? Foi substituído por ícones, curtidas superficiais, respostas automáticas. Isso é muito forte. A validação real virou só um likezinho de coração. E o texto critica duramente como essa perda de empatia transborda para as campanhas de conscientização online. O ativismo de sofá. Isso. A fonte chama atenção para como hashtags viram modismos passageiros. A pessoa clica, compartilha uma imagem trágica, finge solidariedade, sente o alívio imediato de ter participado e vai dormir tranquila. Enquanto o sofrimento real é completamente ignorado. Exato. A dor de carne e osso continua lá. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque com a empatia reduzida a zero, e as mensagens sem nenhuma nuance, o terreno fica perfeito para manipulação. O caos algorítmico entra em cena. Ele encontra o solo perfeitamente adubado, né? Sim, a polarização e as fake news não caem do céu. É um modelo de negócios que lucra muito com esse esgotamento que a gente acabou de mapear. O que é fascinante aqui é entender a falha sistêmica dessas plataformas. Os algoritmos não priorizam a verdade. Eles têm uma dieta muito específica, que é o engajamento, a retenção de atenção a qualquer custo. Eles querem manter a gente grudado na tela. Exato. E o algoritmo aprende rápido que fatos complexos exigem esforço cognitivo. Isso faz as pessoas rolarem a tela para ir embora. Mas as emoções viscerais, como o medo, a raiva, a indignação... Essas seguram a pessoa, né? Seguram e disparam picos de dopamina. É como uma máquina caça-níqueis. É por isso que as fake news e narrativas distorcidas voam e aceleram tanto. Isso acaba empurrando bilhões de pessoas para dentro do que o texto chama de câmaras de eco. Aquelas echo chambers totalmente impenetráveis, onde a polarização só cresce. A arquitetura das câmaras de eco é brutal. Ela não só aproxima pessoas com pensamentos parecidos, mas torna as visões divergentes completamente invisíveis. O usuário acha que a visão dele é o consenso do mundo. E quem pensa diferente vira um inimigo mortal. Exatamente. O debate político vira um circo. A fonte, aliás, destaca a ironia dolorosa do cenário político global atual. E só para deixar bem claro para quem está ouvindo, a gente está relatando estritamente as observações do texto original aqui, com certeza. Mantendo a neutralidade total sobre partidos, a gente só está transmitindo o que o documento aponta sobre esse comportamento global. Isso. E o que a fonte diz é que
Líderes globais trocam insultos nas redes sociais como adolescentes brigando por likes. Eles ignoram problemas reais e urgentes como desigualdade e clima e usam slogans vazios no lugar de propostas reais. Tudo porque o algoritmo premia a controvérsia, não o consenso, né? E ainda tem o anonimato incentivando as trollagens em vez de diálogo. A metáfora que a fonte usa para polarização é a de torcidas cegas de futebol. É um pertencimento tribal. A partir do momento em que a pessoa veste a camisa do seu lado, o pensamento crítico simplesmente desliga. Você ignora o erro do seu time e ataca o adversário a qualquer custo. O erro do outro é tratado como prova definitiva de corrupção. O caos monetiza a nossa incapacidade de conversar. Caramba. Certo, esse diagnóstico é pesado, para dizer o mínimo. A gente mapeou a doença sistêmica dessas plataformas. Mas a discussão nas fontes evolui para algo mais prático. O caminho de volta. Ainda bem, né? Senão a gente só ia sentar e chorar. Pois é. Existem soluções práticas e éticas apresentadas nas fontes para quem quer sobreviver e até prosperar nesse pântano digital. E o conceito central que surge como antídoto é a literacia digital. É uma necessidade imperativa, segundo o texto. Mas o que exatamente a fonte quer dizer com isso? Porque literacia digital parece um termo de escola. A fonte define isso de forma bem específica. Não é saber programar, é a capacidade de acessar, compreender, avaliar e produzir informações com pensamento crítico. É ter autonomia e ética. Criar critérios para filtrar o que é ficção do que é realidade, né? E frear aquela vontade louca de compartilhar sem pensar. Exato. Pensar antes de dar o clique que viraliza o pânico. E a solução também passa por equilibrar o digital com o analógico. Encontros presenciais, chamadas de vídeo, tudo isso é crucial para restaurar a empatia. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque olha só, imagina uma pessoa que dá exausta, pegou ônibus cheio, trabalhou o dia inteiro, lidou com um monte de problemas e senta no sofá às 9 da noite. E só quer rolar o feed. Isso. Como alguém com essa fadiga mental consegue aplicar esse tal filtro crítico sem sentir que está fazendo uma prova escolar a cada postagem que lê no celular? Isso levanta uma questão importante, que é a aplicação na vida real. A gente não pode cobrar que alguém exausto faça uma análise acadêmica de cada meme. O conselho prático das fontes é focar na priorização da qualidade sobre a quantidade. Reduzir o volume. Exato. Se você está cansado, não tente consumir 50 notícias. Escolha poucas fontes de confiança. É a chamada defesa pessoal algorítmica. Defesa pessoal algorítmica, adorei esse termo. É curar o próprio ambiente e, ao longo prazo, educar as novas gerações nessa literacia digital desde muito cedo. Esse é o único caminho real para construir uma sociedade que seja mais resiliente contra a polarização. É criar um sistema imunológico mental para nossa juventude, né? Mas, como o texto mesmo aponta, tem também a parte do toque analógico. O encontro presencial e o vídeo. Com certeza. Nós somos primatas sociais. O contato visual, a presença física, ver o rosto do outro para saber se ele está sorrindo ou triste, tudo isso reconecta os circuitos de empatia do nosso cérebro. Tentar substituir um abraço ou uma conversa olhando no olho por um emoji de joinha é pedir para esvaziar as relações mesmo. Bom, fazendo um resumo rápido e bem dinâmico da nossa jornada hoje, para quem está acompanhando a gente. Vamos lá. A gente começou vendo todo mundo se afogando na sobrecarga de notificações, naquela mangueira de incêndio. Depois vimos como a tentativa de resumir tudo em mensagens curtas simplesmente matou a nossa empatia. E como isso abriu as portas para o caos. Sim, passamos pelo circo de horrores das fake news, do banquete dos algoritmos e dessa polarização de torcida de futebol. E, felizmente, terminamos com o antídoto. A literacia digital e o resgate vital do contato humano presencial ou por vídeo. Fica muito claro que entender essa dinâmica toda é absolutamente vital. Não é luxo, é sobrevivência mental mesmo, para proteger os relacionamentos autênticos. Com certeza. E para encerrar nossa investigação de hoje, o que a gente pode deixar de semente para reflexão de quem está ouvindo? Olha, pensando além do texto, eu deixo a seguinte provocação.
Se a gente conseguir dominar essa literacia digital e equilibrar nossas vidas analógicas, deixando esse ruído todo para trás, será que a próxima grande revolução tecnológica não vai mudar de foco? Como assim mudar de foco? Em vez de ser sobre velocidade ou volume de dados, ou espremer nossa atenção até a última gota, será que o futuro não será sobre o desenvolvimento de ferramentas desenhadas exclusivamente para amplificar nossa empatia profunda e silenciosa? Uma tecnologia que nos acalme e nos conecte de verdade, em vez de nos agitar? E não para engajar pela raiva. Que pensamento incrível! Eu concordo com muito entusiasmo com essa visão. Seria um salto maravilhoso para a humanidade. Seria o cenário ideal. Bom, encerramos por aqui a nossa análise profunda de hoje. Foi uma discussão maravilhosa e super necessária. Para quem está ouvindo, mantenham a curiosidade acesa, aprendam a filtrar o ruído e cuidem muito bem das conexões reais de vocês. Até mais, pessoal! Até mais.